Coordenação de Extensão em Niterói. Professor, muito obrigado. Quando você quiser iniciar a palestra, fique à vontade. Professor, seu áudio está desligado. Aí, agora sim, agora tá indo. Bom, novamente, gente, vamos lá. Uma boa noite para todo mundo que está aqui. É um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço novamente à equipe, ao grupo de estudos, né? Sempre bacana a gente, eu inclusive, sempre abraço a ideia e sempre que eu posso colaborar, eu colaboro com grupos de estudos com a vontade, né, de se conhecer mais do assunto, né? Ainda mais quando eu falo de pescado, né, que é a minha área de paixão, que eu estou aí trabalhando desde que eu me graduei como veterinário. Tá? Tem 12 anos que eu estou na área do pescado, né? E vim falar um pouquinho com vocês de uma realidade da cadeia produtiva do pescado. Infelizmente, não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial, né? Que é a constante, né? As constantes adulterações que a gente encontra na cadeia produtiva do pescado. A gente vai ver que isso é mais comum do que a gente pensa, né? E a gente também entende, né, como é importante a atuação de vários atores, de várias profissões, inclusive do médico veterinário, né, que eu sou, mas não só o médico veterinário, vários outros atores que vão ser importantes na luta contra essa problemática das adulterações em pescado. Então, eu vou começar a passar minha palestra aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Acho que foi. Acho que está indo, né? Foi aí? Eu vou colocar em tela cheia? Sim. E aí foi, né? Então, eu não vou visualizar mais vocês, vou visualizar só a palestra, tá? Então, vou fazer a palestra aqui. Tá certinha, peraí aqui, vamos lá, vou colocá-la aqui para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Vou falar dessa problemática. Foi. Agora foi. Bom, problemática, então, das adulterações na cadeia produtiva do pescado. Então, antes de mais nada, né, vamos só trazer bem. Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Alguém está com o áudio ligado aí? Professor, agora o seu áudio está desligado. Agora vocês estão me escutando? Foi? Certíssimo. Não, tá ótimo. Peraí, deixa eu voltar aqui a apresentação. Vou botar de novo no tela cheia. Pronto. Tá. Foi? Tá tranquilo? Tô aparecendo? Tô sendo ouvido? Tá sendo escutado? Sim, pode começar, professor. Beleza. Então, vamos lá. Gente, então, vamos antes de mais nada, definir o grupo, né? Quando a gente fala grupo do pescado, né, é um grupo genérico, na verdade. Quando eu falo pescado, eu penso logo no peixe, mas eu não estou falando só do peixe. Eu estou falando, na verdade, de um grupo genérico. Por isso que a gente, preferencialmente, né, usa o termo no singular e aí alberga, dentre outros, né, os peixes ósseos, como vocês estão vendo aqui, dourado do mar, peixes cartilaginosos também no grupo, né? Aí falamos de tubarão e das raias, né? Falamos dos moluscos, mais variados moluscos, né? Moluscos bivalves, né? Aqui, vieira, a ostra, tem o vongole, tem o mexilhão, tem alguns exemplares de água doce, que não é muito a minha área. Né? Tem os moluscos cefalópodes, né? São aqueles que a gente visualiza a cabeça dos animais. Então, polvo, a lula. Né? Temos os crustáceos, vários espécies de camarão, né? Lagosta, lagostim, né? Cavaca, né? Entre outros, siri, caranguejo, né? Dentre os crustáceos. Dentro do grupo, a gente vai falar também de répteis, né? Que são criados com o intuito de alimentação. Tá? Então, aqui, para mim, não é uma realidade tão comum falar disso, mas
Mas aí para norte, nordeste, centro-oeste, a gente já tem, né, Mato Grosso do Sul, agora não vou lembrar, mas tem um deles é um dos maiores produtores de jacaré do Brasil, tá? Existem fazendas, propriedades, né? Não é jacaré, você não pode tirar o jacaré da natureza, né? Isso aí tem uma lei ambiental em cima disso, mas o que você pode fazer é fazer a criação de alguns exemplares, algumas espécies com fim de consumo, né? Também a mesma ideia com quelônios, tá? Temos aí alguns exemplares de quelônios que têm a mesma finalidade, são criados, né, com fim de consumo. Assim como, né, também falamos de alguns anfíbios, né, aqui no estado do Rio, aí eu vou falar do estado do Rio, né, a rã-touro, né, que é a única rã, né, o único anfíbio que é permitido no Brasil, né, de ser criado e para consumo, né? A rã-touro é uma carne muito apreciada, muitas vezes indicada, né, para criança que tem problema de alergia com introdução de alguma proteína animal, né? Dentro do grupo, além disso, a gente fala dos equinodermos, que é a família da estrela do mar, né? Falamos aí, né, daqui na foto, né, do ouriço do mar. Então, assim, é um grupo gigantesco. Então, primeira coisa que a gente já vai entender do grupo, o fato dele ser um grupo gigantesco, muito diverso, né? Porque eu também não falo de um peixe ósseo, eu falo de vários peixes ósseos, peixes de água marinha, peixes de água doce, né? São muitas as variedades. Então, isso já é um ponto forte para a palestra de hoje. É um ponto facilitador. Para quê? Para a gente conseguir trocar uma espécie por outra. Que a gente vai falar aqui, que é uma das adulterações, né? É a falsificação mais comum, pelo menos na minha vida profissional, né? Né, na cadeia produtiva do pescado. Mas vamos lá. Então, entendemos quem é o pescado, quando eu falo pescado, né? De quem que eu estou falando, e aí eu vou observar que essa problemática das adulterações não é brasileira apenas, é uma problemática mundial, tá? Inclusive, né, apresento aí para vocês, né, não sei se todo mundo conhece, a Oceana. A Oceana é uma ONG, é uma organização, né, internacional de conservação, né, de oceanos, de mares, né, de águas, e eles trabalham em uma das vertentes, né, uma dos focos dele é, inclusive, trabalhar, né, com essa questão de adulteração, né, de falsificação. Então, eles têm um trabalho tentando trazer a importância do conhecimento correto de qual peixe é aquele ali que você está consumindo, até mesmo pensando numa questão de logística de gestão pesqueira, né? Então, aí mostrando alguns trabalhos deles feitos, por exemplo, no Canadá, aqui também no Canadá, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Aqui na União Europeia, né? Na região lá da União Europeia. E aqui um trabalho que eu acho bem bacana de ser comentado sempre, é um trabalho que eles fizeram em 2014, onde eles levantaram no mundo, né, trabalhos científicos, artigos científicos, teses, dissertações, TCCs, né, sobre essa questão de falsificação, tá? Que vocês troquem a palavrinha falsificação, quando a gente for começar a falar disso na frente, já trago essa definição de denominação, tá? Direitinho. Mas estão falando principalmente aqui de falsificação no pescado, eles fizeram esse levantamento e aí criaram esse mapa que vocês estão visualizando, né, com uma porcentagem de quantidade de trabalhos científicos. Olha só que interessante. Aí no Brasil, a gente consegue observar, né, aí pelo menos 4 peixes, né, que é o representativo. Aqui, a minha região é a que mais se tem trabalho sobre, quer dizer, bem frequente. Mas isso não significa que nas outras regiões não seja frequente. Eu vou falar de todas as regiões. Não vou conseguir, talvez, falar tanto da região de vocês, mas, inclusive, vou querer ouvir de vocês os exemplos que vocês, com certeza, vão trazer para mim. Todo mundo tem história do pescado, infelizmente, né, adulterado. Bom, a adulteração, a grosso modo, ela é feita em busca de um lucro econômico irregular, onde muitas vezes você vai ocultar ou dissimular a qualidade sanitária, né, inferior de um produto, dizendo que ele é melhor do que ele na verdade é, ou então vai trazer ele, né, qualidades, atributos que ele não possui.
né? Você vai falar que ele tem isso, mas ele não tem. Às vezes, no peixe, na questão do peixe, vocês têm uma questão aí de defesa, eu sei que tem os defesos aí dos rios, né? São aquelas regiões, aquelas épocas que você não pode fazer captura dos animais em determinados trechos de rios, né? Aqui no Rio, a gente também, no Rio de Janeiro, eu vou ter isso, né, no mar, a gente tem defeso, né, de espécies, de regiões, aqui também na área marinha, né? E às vezes, por conta de estar numa época de defeso, e aí houve a captura do peixe, né, que está no defeso, você vende ele como um outro, já que ele está no defeso. Você não pode vender ele naquela época, né? Então, já que é ele, é fácil de enganar, mete que ele é outro. Ou, às vezes, a falta da espécie também, né, na área, na cadeia do pescado, às vezes, responde, né, a essa realização. Tá? Mas o que é engraçado dentro da cadeia do pescado, que a gente às vezes vai ter algumas falsificações, algumas adulterações muito similares ao produto real, né? E há outras que são, gente, patéticas. Vocês vão ver, eu vou mostrar uma foto para vocês que chega a ser engraçado, tá? De uma possibilidade de uma adulteração, tá? Na grande maioria das vezes, vocês vão ter o quê? Apenas uma alteração sensorial. Muitas vezes vai ser um peixe sendo vendido como outro. Né? Muitas vezes um peixe de menor valor comercial sendo vendido como um de maior valor comercial. Mas tem algumas adulterações que podem gerar, inclusive, danos à saúde do ser humano. Tá? E aí pergunto para vocês, o que acontece com aquele que é pego, né, numa adulteração? Ah, eu sou adulterador, o que acontece comigo? Tá? Eu estou sujeito a uma série de sanções penais, isso daí baseado em 3 legislações, tá? Que na verdade, vão ser quais são as 3? Né? O Código Penal brasileiro, né? O Código de Defesa do Consumidor e o nosso RISPOA. Né? Dentro dos 3, a gente vai ter exatamente, né, essas sanções penais e toda a definição da situação, né, incluindo a apreensão do produto, multa, entre outros. Tá? O que é interessante também vocês conhecerem? Acessem o novo RISPOA, o decreto 10.468, tá, de 2020, tá? E nele houve uma alteração nele, tá, quanto à definição de adulteração, fraude e falsificação. Antes, o que eu chamava de fraude no pescado, que era a troca de espécie, agora eu chamo de falsificação. Então, tem algumas alterações, isso é bem generalizado, não é no pescado, não, né? É generalizado, né, como definição no RISPOA. Então, vale a pena vocês observarem no documento depois. E já peço desculpa, porque eventualmente eu vou trocar isso aqui, vou me corrigir sempre, mas a minha língua está acostumada a falar o que era antigamente, né? Mas eu estou tentando me corrigir. Mas não deixem de dar uma olhadinha lá no RISPOA para vocês pegarem a definição bem correta e falarem corretamente, né, de acordo com a legislação sanitária. Vamos lá. Olha só, olha aí eu pergunto para vocês, tá? É o que eu falei para vocês, né? Tem situações onde há uma troca de espécie, uma situação aí de uma falsificação, de uma adulteração muito parecida com o original. Então, por exemplo, aqui, casquinha de siri. Será que é casquinha de siri mesmo? Daqui a pouco eu respondo. Aqui, salmão. Será que é salmão mesmo? Daqui a pouco eu respondo. Agora aqui, gente, isso aqui foi uma situação lá nos Emirados Árabes. Um turista entrou numa peixaria e aí tirou essa foto. O que ele visualizou? Um peixe com olho de boneco, tá? Porque o olho real do peixe estava horrível, né? Estava aquele olho fundo já. Então foi colocado ali como se isso não fosse uma coisa notável, tá? E aí, claro, viralizou na época, né? 2018, antes dessa condição toda que a gente está vivendo hoje em dia, tá? Mas aí a gente vê que a intenção da adulteração na cadeia, ela acontece mesmo. Não é só sofisticadamente. Não, é de qualquer forma, tá? E aí, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou tentar falar aqui para vocês de principais situações que eu já vivenciei na minha vida profissional em relação a essas adulterações, né? Tentando trazer aí as mais frequentes, tá? Então, vou começar falando do produto congelado, tá?
Essas primeiras que eu falo para vocês acontecem no produto congelado, tá? E aí a gente eventualmente pode cair nessa situação, né, da adição de água, tá? Eu sei que isso aí acontece também em outras carnes e aqui no peixe não vai ser diferente. No peixe, tá, a gente vai principalmente ter a adição de água de duas formas. A primeira forma é essa que vocês estão vendo aí, que é no glaciamento ou glaseamento. O que é o glaciamento? O glaciamento é uma etapa legal, é uma etapa regulamentada, tá? Ela está regulamentada nessa normativa aqui, ó, Instrução Normativa 1 de 2017, que é o regulamento técnico, né, de identidade e qualidade do peixe congelado. Dentro dessa legislação, que é essa daí, tá lá descrito a etapa do glaciamento. O que é essa etapa do glaciamento? O glaciamento vai ser uma etapa posterior à etapa do congelamento, então a peça é congelada. Após o congelamento das peças, né? Por exemplo, nessa foto aí, vocês estão vendo, né, pedaços de cação, né? São pedaços, são filés de cação, tá? Congelados. E aí, nesse momento, eles estão sendo glaciados. Então, o glaciamento vem depois do congelamento. E a ideia do glaciamento, né, é exatamente gerar no entorno dessa peça já congelada uma fina película de gelo, tá, para proteger, né, essa peça congelada durante o longo período de armazenamento do congelamento, tá? Que a gente sabe que o congelamento, né, apesar de trazer poucas alterações sensoriais, mas ele pode promover alterações sensoriais, como ressecamento superficial, como processo de desidratação superficial, né, processo de queimadura pelo frio, processo de rancificação, tá? São alguns dos processos que podem acontecer na longa armazenagem, né, do congelamento. E o glazing, né, o glaciamento, ele existe, essa etapa, exatamente para o quê? Para minimizar essas situações, né? Então, é permitido por lei até quanto? Até 12%. Tá? Mais do que isso, tá? É considerado, então, uma fraude. Tá? O termo é fraude. Tá? Isso aí acontece? Acontece. Acontece quando, às vezes, a indústria não tem aquele controle bonitinho dos processos, né? Não é uma indústria regulamentadinha, organizadinha. Então, por uma falta de controle, às vezes, né? Porque o que é a ideia? A ideia é você, né? Vamos lá, eu esqueci de falar para vocês. O glaciamento, como é que você faz? Você faz por aspersão ou por imersão, como vocês estão vendo na foto. Então, a peça congelada, tá? Você vai pegar nesses monoblocos, você vai afundar os monoblocos aí por 10, 15, 20 segundos, é coisa rápida, tá? Essa água deve estar aí cerca de próximo a zero, tá? E aí você levanta, já fez o glaciamento, tá? Então, às vezes, a falta de controle faz você ter, né, peças com mais glaciamento, menos glaciamento, isso pode dar um erro, né, na hora da amostragem. Agora, às vezes é má fé mesmo. Né? Às vezes, o que o manipulador faz? Ele passa várias vezes, então ele cria, né, várias camadas de gelo. Às vezes, ele pega, enfia ali, deixa um tempo maior, né, criando uma camada mais espessa desse gelo. Né? E, às vezes, ele mesmo não faz a descontagem que é pedida, né, é solicitada na legislação, na rotulagem. Tá? Então, a grosso modo, ele está vendendo água, né, como se fosse peixe. Tá? Só para vocês conhecerem, né, saberem dessa divergência, né? O Ministério da Agricultura é o órgão que vai, obviamente, estar de frente para essa situação, né? É o mapa, né? É a inspeção, né? Vocês muito bem conhecem. Mas o Inmetro, ele trabalha com peso e medida, né? Então, o Inmetro, ele também tem uma legislação de desglaciamento. E aí, às vezes, né, na prática, na indústria, você tem como é que eu uso a metodologia do Inmetro, não tem problema. É só você descrever bem no seu PAC, no seu programa de autocontrole. Tá? Contanto que você descreva lá que a metodologia usada para desglaciamento, que é a metodologia, né, para você fazer a verificação de quanto foi glaciado, né, é a do Inmetro, tá tudo certo. Tá? Eu levei até essa dúvida para fiscais amigos e eles me trouxeram com isso para
né, matar essa pergunta que sempre vinha na palestra. Aí, só para vocês verem, né, um exemplo do glaciamento, obviamente um glaciamento exagerado, né? Então, notem no camarão, ó, de 0 até 60%. Tá? É importante vocês notarem que para camarão e para lagosta, tá, existem duas leis, né, próprias que se trata do glaciamento nessas leis, né? A IN 23, né, referente a camarão, e a IN 24 e referente a lagosta de 2019, as duas do Ministério da Agricultura também, e elas são regulamentos técnicos, né? Regulamento técnico do camarão e regulamento técnico de identidade e qualidade da lagosta. Então, dentro delas, a gente vai ter falando desses dois produtos, né? Camarão, então, ele dá um pouquinho a mais, ele dá um limite um pouco maior de glaciamento, de 20% até 20%, e na lagosta também é 12%, como é no peixe, né, que a gente viu anteriormente. Outra forma da gente trazer água para esse peixe, né, vender a água como fosse peixe, né, é por meio de um aditivo ou coadjuvante de tecnologia. Só para a gente conhecer, tem uma lei própria para o pescado em relação ao uso de quais aditivos alimentares e quais coadjuvantes de tecnologias podem ser usados na cadeia produtiva do pescado. Tá? Então, é essa lei que vocês estão vendo aí, que é a RDC 329 de 2019. Né? Dentro dela... Desculpem, pessoal, que no Rio está bastante quente. Dentro dela, tá, a gente vai lá procurar tripolifosfato. Tá? O que a gente vai ler no tripolifosfato? Vocês conhecem tripolifosfato? O tripolifosfato, os fosfatos, né, são excelentes, são conhecidos pela capacidade de retenção de água. Então, quando você usa os fosfatos, né, e o tripolifosfato em especial, ele é bastante usado, ele tem essa capacidade de quê? Agregar água, reunir água, reter a água. Tá? Então, ele no pescado pode ser usado? Pode. Onde? Na água de glaciamento, somente na água de glaciamento. Então, olha só, tá? O tripolifosfato ele pode, pela lei, ser usado somente na água de glaciamento, ou seja, ele só pode ser encontrado externamente ao pescado, uma vez que o pescado que vai no glaciamento ele já está congelado. Então, só pode ser encontrado tripolifosfato onde? Nessa água de glaciamento, só. Se, por um acaso, você encontrar internamente, né, o que é? Tambleamento ou injeção, quer dizer, foi colocado ali dentro. Aí configura uma fraude. Tá? Isso aí você está fazendo de má fé para o quê? Para essa musculatura puxar a água, né? E aí, obviamente, você tem um peso maior. Na hora que você vender, você vai vender mais caro. E aí, lá na hora que você for fazer o cozimento, né? Tá, fica aquela vergonhinha de... E você falou, o que aconteceu? Obviamente, né? Lá nessa legislação está descrito que somente na água de glaciamento até um limite tal na legislação. Beleza, aqui, ó, algumas fotos para vocês verem, né? Nessa situação de injeção. Primeira foto, uma foto cedida pelo mapa, de uma colega do mapa, né? Mostrando aí, vocês conseguem ver perfuraçõezinhas, né? Onde nitidamente, na hora do descongelamento, tá? Quando você apertava essas perfurações, saía líquidozinho, saía uma aguinha, tá? A água estava ali, estava sendo retida, né? No descongelamento. E a gente usa na prática, né? Essas candle table, né? Candling table, né? Que é tipo esse negatoscópio, onde você bota os filés em cima e aí você visualiza também parasitos, mas também você pode usar, né, para se ajudar aqui, para te ajudar na hora de visualizar isso aí. E aí a gente consegue ver esses furinhos presentes, né, como vocês estão vendo nas bolinhas aí vermelhas. Problemas que a gente tem para análise de fosfato, tá, de fósforo, né, fósforo total. São muitas espécies comerciais, gente. E aí tem que lembrar, né, que cada peixe é uma unidade. Cada peixe é um peixe. Tá? Então, quando eu falo do peixe A, a truta é um peixe, a tilápia é outro peixe, o pacu é outro peixe, o tambaqui. Cada um deles, ele tem uma composição do corpo deles, daquela espécie. São semelhantes, são próximos, mas não são os mesmos.
E aí, por a gente ter muitas espécies, às vezes isso na hora de uma comparação, né, lá no laboratório, isso me falta. Eu não consigo comparar, né, a minha amostragem que eu coletei aqui do tambaqui com o tambaqui. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não sei se do tambaqui tem agora de cabeça, mas a gente vai encontrar essas dificuldades. Faltam, né, referências, né, pontos de referências para a gente, né? E aí também tem um outro problema, né, que a gente também vai trazer. O fosfato, o fosfato, certo? O fosfato, ele rapidamente se degrada, se decompõe quimicamente no frio. Eu estou falando de um produto congelado. Então, se for usado, né, o tripolifosfato, né, e ele tiver já esse produto armazenado a um longo prazo, talvez eu não vou conseguir pegar fidedignamente quanto foi injetado ali. Se foi injetado ali, talvez, dependendo do tempo de congelamento, que também o produto congelado te dá, né, um prazo de validade maior, né, talvez você perca. Aí tenha uma perda, né, desses dados, né, fidedignamente. Aqui um outro exemplo de aditivo que pode ser usado, né, erradamente, ele é usado, é legislado na mesma legislação ali que a gente falou agora, RDC 329. A gente vai falar também dentro, né, do uso do metabisulfito de sódio, né, para camarão e para lagosta. Né? Camarão e lagosta, normalmente, eles têm no processo de degradação do corpo deles, né, normal, gradativo, tá? Vai ter a melanose, que é a black spot, que é isso aí que vocês estão vendo. Ó. Isso aí sou eu, tá? E aqui vocês estão vendo, né, bem na ponta daqui do meu mouse, ó, uma mancha preta. Ela começa preta, vai aparecendo cada vez mais na carapaça do animal. Isso aí não traz nenhum problema de saúde para o ser humano, mas, né, traz um aspecto repugnante, né, que muitas vezes o consumidor não vai levar para casa, né? Ele vai comprar um que não está com isso. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, para retardar que isso aconteça no camarão e na lagosta, tá? Os barcos camaroneiros e lagosteiros, né, após a captura, muitas vezes já mergulham o animal, né, no metabisulfito de sódio, né, que é permitido, tá? Ele vai ser visualizado, seu uso na formato de enxofre, né, que é a sua degradação, na sua metabolização no camarão, né? Mas, obviamente, ele é permitido até um limite. Tá? Acima do limite, algumas pessoas, como eu, têm intolerância, né, a esse. Então, às vezes, a gente acha que tem intolerância a camarão, alergia a camarão, e não é. Na verdade, a intolerância a essa substância que é usada, muitas vezes, em excessivo, tá? Para retardar mais e mais e mais esse processo do black spot. Aí, numa situação dessa, numa pessoa intolerante, pode levar até mesmo, né, ao fechamento de glote. Olha aqui, com quem que já aconteceu isso quando eu era pequenininha. Aí, só para falar, né, para vocês como isso aí é frequente, tá? É comum a gente falar, a gente visualizar, né, essa situação. Aí, alguns anos atrás, a Proteste, que é um braço ali, né, que trabalha muito com Inmetro, né, trabalhou, então, em cima de algumas marcas de filé congelado da polaca do Alasca, né, um peixe aí muito comercializado congelado, 9 marcas famosas no eixo Rio-São Paulo. Tá? E aí, olha só, gente, de 9 marcas famosas, todas tinham algum problema. Tá? Na época, a legislação era outra. Aquele limite que hoje em dia é 12, que eu falei para vocês, nessa época era um limite de 20%. Tá? Era uma legislação mais antiga, mas mesmo assim, tá? Um deles estava com 30%, então bem a mais. Né? 4 deles estavam com tripolifosfato injetado dentro da carne e todos tinham algum problema de rotulagem. Tá? Então, a gente vê que o problema é mais comum do que a gente imagina. Aí, vou agora mudar um pouquinho o foco. Tá? Gostaria até de atender mais vocês. Talvez eu não vou falar tanto dos peixes, dos animais que vocês têm mais visualização, porque a minha verdade é aqui no Sudeste, né? Mas eu vou tentar trazer o máximo
que eu posso falar aqui para vocês, mas, né, eu vou falar um pouquinho das outras situações, né, muito comuns na cadeia. Uma delas é essa daí, a subtração de indicativos do frescor. Né? A gente sabe que o pescado, a grosso modo, a gente visualmente consegue enxergar o pescado e entender se ele está ou não está com qualidade. Tá? Então, tem algumas características que o Rispoá aponta, né, com toda clareza, né, olhando o olho, olhando as brânquias, olhando as nadadeiras, as escamas, o ânus. Né? Aí, o que acontece? O manipulador, sabendo disso, eu vou contar para vocês o que ele faz. Então, olha só, por exemplo, mostrando para vocês, aqui é uma lula, tá? Aqui é a lula bem com a coloração, né, que a gente espera que a lula esteja, né? Uma coloração rosinha. Aí a gente vê na segunda foto já uma lula meio estranha, né? Um pouco já deteriorada. Olha essa cor dessa lula, né? É uma lula já bem o quê? Avermelhada, indo para um tom mais ali escuro, amarronzado. Né? O que o manipulador, sabendo que essa lula não está bonita, sabendo que vocês vão bater o olho e falar, ué, não está tão aquela lula rosinha que eu compro sempre. O que ele faz? Ele faz, então, a lula limpa. Ele vai lá, ele tira toda a característica de qualidade, de frescor que você tinha. Então, ele tirou ali toda a pele, tirou tudo, ó, limpou a lula encareceu, tá? Porque ele fez uma limpagem, uma limpeza. Além disso, ele fez um processo que ele não deveria fazer, né? Obviamente, estava até conversando com o professor aqui anteriormente, né? Essa manipulação deveria ser feita numa área com inspeção sanitária, né? Minimamente, municipal, estadual, federal, não importa. E aí, ó, você vai lá vender, na hora de vender, de comprar, tá lá a lula limpa. Eu não sei, na verdade, se essa lula tá com frescor ou tá sem frescor. A mesma coisa eu posso, como exemplo, falar aqui da sardinha, né? Sardinha, que é um peixe muito comido aqui no Sudeste, consumido aqui no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, né? E pro Sul também, é muito valorizado. E aí é isso, gente. Uma das formas de vender ela fresca é ela espalmada. Você espalma a sardinha, você tira todos os indicativos de frescor que o peixe te dá. Né? Olho, branco. Então, aí você não sabe se isso aqui está ou não está com frescor. Tá? A mesma coisa o camarão. Quando você descasca o camarão, vende ele todo limpinho, você tirou tudo que me indica se ele está ou não está com frescor. Tá? Mas a falsificação mais comum, essa daí não tem como, infelizmente, a gente não tratar dela, é a troca de espécies, né? A troca de espécies, onde geralmente você pega um animal, né? Geralmente de um animal com um valor, né, comercial inferior, e você vende ele como se fosse uma espécie superior, tem um valor de comércio maior. Tá? Isso aí do Fantástico, ó, uma matéria do Fantástico 2019, mostrando que em alguns estados, de 10 peixes vendidos, 4 eram fakes. Tá? E isso daí acontece no peixe inteiro. Tá? Isso daí acontece no peixe beneficiado, vai dificultando um pouco mais. E isso também acontece não só na hora de você vender o produto, mas também na hora de você comer o produto. Aí é mais difícil ainda. Tá? Na hora que está lá o peixe, cheio de molho, cheio de especiaria, já com alho, com cebola, aí acabou, não sei mais quem é peixe, não sei. Aí já não. Aí só mesmo o DNA, tá? Para a gente bater o martelo. Então, aqui tem até uma brincadeira, né, de uma revista que é da área, Aquaculture Brasil, né, onde linguado, gente, é um peixe, né, de mar nobre. Linguado dificilmente iria estar num buffet onde a gente tem um desperdício no fim do dia de alimento muito grande. Então, você não botaria linguado sabendo que essa carne cara vai ser desperdiçada no final do dia. Tá? O que o pessoal vende? Linguado no buffet, só que, na verdade, é uma galera no lugar do linguado. E aí a brincadeira aqui é o panga no lugar do linguado, né? Que é uma das trocas mais comuns feitas com linguado. Tá? E aí, só para a gente entender rapidinho, né? E aí vocês veterinários, vocês
que vão estar na área, vocês também de outras profissões, vocês consumidores do peixe, entendam, tá? Que a gente consegue, quando está o peixe inteiro, fica mais fácil. Pela anatomia e morfologia. Peixe é diferente, gente. É conhecer um peixe e conhecer outro peixe, para tentar não cair na troca de espécie. Então, assim, entender que nadadeira de peixe é diferente, né? Então, olha só a quantidade de formatos de nadadeira que eu tenho, caudal, formato de nadadeira dorsal, formato de rosto, formato de cabeça, formato de corpo de peixe, tá? A posição das nadadeiras, a coloração, mas tem muita diferença anatômica entre uma espécie e outra. Se vocês ficarem um pouco mais ligados e conhecerem geralmente quais são as espécies mais trocadas, tá? A gente consegue ter uma base e consegue começar a distinguir o que é um e o que é outro. Vamos lá, tá? Quando eu falo de um produto filetado, beneficiado, aí começa a complicar um pouquinho, tá? Aí eu vou ter duas maneiras na prática de tentar diferenciar, né, um filé de outro. Começa a diferenciar. Eu tenho que ter um olho um pouco mais aguçado para a área. Aí a gente vai basicamente olhar para o peixe que tem perimísio ou que não tem perimísio, é essa capa de gordura que alguns peixes têm ventralmente, outros não têm, outros têm mais, outros têm menos. Então, a gente que trabalha na área sabe quem tem mais, quem tem menos, mas vocês também, né, consumidores, né, também que tenham noção dos peixes que vocês consomem, em geral. E também a conformação de miômero e miocépito, né? A musculatura de peixe, não vou adentrar aqui em detalhes, mas a musculatura de peixe ela é diferenciada nessas duas estruturas, né? Miômero e miocépito. Aqui, olhando a carne do salmão, a gente consegue ver fácil, né? O miocépito é aquele branquinho, né? E o laranjinha, né? A parte laranjinha é o que a gente chama de miômero, né? É essa conformação que a musculatura dele tem, que dá, inclusive, o movimento de ondulação e natação do animal, né? Então, bem interessante, bem importante para o animal. E a gente sabe que cada peixe tem uma conformação, tem uma posição desses miômeros e miocépitos. Então, a gente, na prática, também consegue bater um olho e tentar. Vou falar uns exemplos aqui para vocês, não exemplos tão famosos, talvez, para vocês, mas vou tentar aqui trazer o que eu tenho. Vamos lá. Né? 2 peixes vendidos aqui no Rio de Janeiro com facilidade. O namorado é esse primeiro e o batata é esse aqui. Olhando um para o outro, né? Um olha a foto aqui, fica fácil, né? Você vê que a cor dele é diferente, né? A gente nota aqui, ó, a nadadeira caudal deles é diferente. Olha a nadadeira caudal do namorado, tá? É mais reta. Olha a do batata, ela tem essa entrada proeminente aqui, né? A coloração é diferente. O rosto, né? O olho dos animais e a boca, enfim, são animais diferentes. Aí vocês falam, não acontece. Vamos lá, vamos no comércio. Namorado legítimo. Gente, se tem legítimo é porque tem história, tá? Namorado legítimo. Notem sempre o preço, R$ 35. Aí eu venho aqui, ó, e vejo, é ele mesmo, é o namorado mesmo. Legal. Namorado batata. Peraí, namorado... Ah, então é uma outra espécie, né, de namorado. Não, namorado batata não existe. Namorado é um peixe, batata é outro peixe. O que o comerciante fez? Ele juntou os dois nomes, porque eu tenho a minha memória afetiva que o namorado que eu comprei semana passada estava uma delícia. E estava 35 quilos. Pô, agora eu encontrei um outro namorado, o tal do batata, mas é tudo namorado, a 25. Pô, vou levar esse aqui. E aí, na verdade, eu estou levando um outro peixe, né? No local daquele inicial. E às vezes a cara de pau é enorme. E é isso, é namorado fresco. E aí você vai olhar quem é, né? É o batata, na verdade. Tá? E às vezes o manipulador, ainda para piorar, né? Fala assim: aquela pele pode diferenciar, vou dar uma raspada na pele, tá? Para dificultar um pouco a hora do consumidor bater o olho, né? E aí acabar levando, não sabendo, né? Tendo tanta informação, leva. Isso aí acontece com N peixes, tá? Temos aí milhões de exemplos para falar desse tipo de coisa, né? Outra situação, uma sardinha que eu falei para vocês, né? Mostrei para vocês, né? Que a espalmada é uma das formas muito comum de vender a sardinha fresca,
né? Aí ela espalmada, além de tirar todos os caracteres de frescor, tá? Reparem que a sardinha verdadeira, que é essa daqui, que tem mais valor do que as outras, tá? Ela tem um corpo, né, diferente da savelha, por exemplo, que é diferente da laje, tá? Ela tem um corpo mais diferenciado. Se eu olhar o corpo dela, eu sei quem é a verdadeira de cara. Não tem como errar. Mas se eu vender assim, eu descaracterizo ela. Então, eu não sei. Aí eu tiro, por exemplo, a pinta, né? Que me tira a savelha e a laje da história. Então, isso eu consigo, com facilidade, trocar uma sardinha por outra sardinha ou outros peixes, né, de famílias ali próximas. E aí estou falando, gente, né, a nível de venda do fresco. Imagina numa conserva, que você vai comer aquele produto ali já todo processado. Aí é que realmente só exame de DNA para me tirar a dúvida, né? Ali na conserva não tem muito o que fazer. Aí eu vou falar do linguado, né, gente? Que é um peixe de alto valor comercial. Linguado, inclusive. Eu sei que aqui hoje está gravando, então é brincadeira, hein, Disney? Mas a primeira, né, o primeiro falsificador do linguado foi a Disney, né? Quando a Disney veio lançar a Pequena Sereia e falou que esse era o linguado. Não tem nada a ver esse peixe, né? Que ele no filme se chama linguado. Ele não é o linguado. O linguado é esse aqui embaixo. Tá? Ele é um flatfish. É esse peixe que tem 2 olhos quando adulto, né? Ele nasce como um peixinho normal, 2 olhos, né? Um olho de cada lado, mas no seu desenvolvimento, né? Um dos olhos migra para o outro lado, então ele vai ter um lado com os 2 olhos e o outro lado sem olho nenhum. Geralmente esse lado aqui mais branco para baixo é a parte ventral e essa parte aqui é a parte dorsal. É um peixe que ele nada assim nessa conformação. Tá? E ele vive geralmente enterrado nas areias, né? Ali escondido. Tá? Aqui, notem, na hora da gente fazer o filé, e ele é um peixe nobre, um peixe de fundo, um peixe mais difícil. Bom, esse peixe, né, apreciado na culinária, uma carne branca, né, tem um alto valor de comércio. Notem que na hora de você fazer o filé dele, a gente faz essa retirada aqui específica, ó, para exatamente rebater, né, ali a brânquia do animal, tá? E fazer o corte do filé. Vamos lá. Então, aqui, ó, notem aqui o corte, né, que eu mostrei ali para vocês, para tirar esse filé branquinho. Aí, ó, vamos lá. Estão vendo aqui, isso aqui é ele, tá? Aqui é o linguado mesmo, tá bom? Aí vou dizer para vocês que aqui, segundo a banquinha do lado, estava também como linguado. Pergunto, é a mesma carne? Não é. Nitidamente, não é a mesma carne. Mas estava lá, linguado. Tá? Vamos lá, vamos mais. Vou apresentar outras pessoas para vocês. Esse aqui da primeira foto é o panga. Essa aqui é a solha. Esse aqui, né, é o alabote dente curvo, né? E esse aqui é o tamboril, peixe-sapo, tá? Esses 3 aqui também são flatfish, são esses peixes achatados, mas são bem diferentes do linguado que vocês viram agora. E o panga é bem diferente mesmo, né? Ele tem uma outra característica, é bem um bagrezinho. O que eu posso dizer para vocês? Esses e muitos outros são relatados, já foram em estudos, como vendidos como linguado. Tá? Então, aí vocês estão vendo eles lado a lado, né? Um trabalho do mapa, isso daí. Eles, vários filés lado a lado, que já foram vendidos, encontrados, vendidos como linguado, e o linguado aqui no final. Ó. A gente nota que naquele negócio do perimísio que eu falei, ó, alguns têm mais perimísio, o congro tem mais, a merluza, a polaca, o linguado já não tem tanto, a solha já não tem tanto. E notem também esse desenho da conformação, né? Que é diferente entre eles. Olha o panga para o linguado, tá? Notem esse panga aqui, ó. Vamos voltar essa foto aqui rapidinho, ó. Notem essa foto aqui do panga. Olha aqui, olha o linguado aqui sendo vendido. Vamos lá, vamos voltar. Bom, viram um linguado lá, né? Igualzinho a esse aqui. Engraçado, né? Aí vamos para a prática, vamos lá na hora do comércio. E notem sempre os valores.
Ó, filé de linguado legítimo. Lá vem o legítimo de novo, né? Que já me traz um certo pavor. Eu leio legítimo e falo, ih, caramba, 69 o quilo. Caro, produto caro. E aí eu olho aqui e falo, é ele mesmo. Já estou trazendo a dica para vocês. Aqui é ele, ó. Aí vejo aqui na outra barraquinha, linguado fresco, 29 quilos. Cara, R$ 40 de diferença, né? R$ 40 hoje em dia, pô. E aí você olha a carne, não tem nada a ver uma carne com a outra, mas tá lá, linguado. Aí a gente vem para cá, né? Novamente, linguado, 39 o quilo. Aí eu vejo a carne, uma carne muito mais gordurosa, né? Tem nada a ver nem com essa, que é o primeiro, que é o linguado. E aí, por último, eu vejo o linguado tamboril. Filé de linguado tamboril. Aí tu fala assim, pô, é um outro linguado, né? Só que não. É por isso que tem um linguado legítimo na história, né? Porque agora também se criou aqui no Rio de Janeiro o termo linguado tamboril. Quem é o tamboril? Tamboril? Peraí. O tamboril é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é um produto muito... já foi muito exportado para a França. Os franceses adoram essa carne. Aqui é uma carne de baixo valor comercial. E aí você vende como linguado tamboril a 39. É aquilo. O consumidor foi lá semana passada, comprou um linguado ótimo, R$ 60 o quilo, R$ 70 o quilo. Aí volta lá, o linguado tamboril a 39, pô, vou levar o linguado tamboril. Se vocês notarem, essa carne do linguado tamboril é igual a essa carne aqui, do tal do linguado, né? Porque aqui, na verdade, é o tamboril. E eu chutaria que aqui é o panga, né? E aqui é o linguado mesmo. Aí pergunto para vocês, e aí, ó, na hora que eu for comer o linguado lá no meu prato, eu pedi um prato no restaurante, um bolinho de linguado, aí, gente, não tem jeito. Aí é realmente levar isso aí para análise de DNA barcode, para identificação de espécies, tá? Outros exemplos, né, usados também dessas trocas, né? Carne de tubarão, carne de raia, que são carnes desvalorizadas. Então, muitas vezes, né, são carnes baratas, né? Por às vezes estarem com um sabor mais de ureia, né? De amônia mais presente, né? Então, muitas vezes você usa essas carnes como outras carnes. Então, um trabalho de 2017 retratando que na Grande Rio e São Paulo, né, de mercados, né, o que era carnicação de tubarão, na verdade, né, desculpa, o que era carne de peixe-espada e de garopa, na verdade, cerca de 70% era carne de tucação, era carne de tubarão. E aí, lembra lá no início que eu mostrei para vocês, né, um bolinho, né, e falei, nossa, né, um bolinho de maravilhoso de siri, né, uma casquinha de siri maravilhosa, tá? Gente, só para vocês saberem, né? Casquinha de siri, para quem gosta, para quem tem esse convívio, né? Com o siri, com essa casquinha de siri, muitas vezes, quando tá baratinho demais, você encontra numa praia vendendo, geralmente quem é? É raia, carne de raia, você processa ela ali, você clarifica ela, você torna a carne de raia, que é bem desvalorizada, você torna ela com essa coloração mais clarinha, e você bota ali, faz aquele tempero todo, na hora de vender, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você só come, apenas come. Aqui, inclusive, uma situação dessas que a gente vê acontecer, né? Esse aqui de um amigo meu da Vigilância de Campinas, que ele me passou, né? Uma situação carne de siri, né? Era uma amostragem de carne de siri, na verdade, carne de siri pura, né? E aí, na verdade, quando foi avaliar, era carne de raia, né? Uma outra situação bem comum, acho que isso aí, independente de região do Brasil, todo mundo gosta desse peixe, né? Esse peixe aí ganhou o brasileiro, né? O salmão. Então, eu vou falar para vocês uma historinha rápida. Se eu tiver com pouco tempo, já passei do meu tempo, vocês me avisem, tá, gente? Que eu falo pra caramba. Então, se tiver alguma questão do tempo, vocês me falem aí, porque tô indo para o final, não tô me perdendo, não. Mas só para explicar do salmão, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o salmão, essa cor que o salmão tem, essa cor laranja que vocês estão vendo aí, na verdade, ela vem da alimentação do animal, né? O salmão de vida livre, né? O salmão selvagem, aquele que a gente vê lá no Discovery Channel, no Animal Planet,
Aquele animal ali, ele na sua vida normal, ele consome pequenos crustáceos, né, que estão ali no fundo da água, e aí esses crustáceos eles contêm na sua composição, né, pigmentos carotenoides que no corpo desses animais, né, colorem, vamos dizer assim, a musculatura do animal. Né? O nome desse pigmento é astaxantina, cantaxantina, só para conhecimento. Então, isso faz com que o salmão de vida livre tenha essa cor. Obviamente, na criação do salmão, a gente quer o animal igual. Né? A gente, na hora que você cria, você quer ele o mais apropriado para a criação. E todo mundo sabe, né? Todas as grandes marcas aí de fast food, qual é a coloração? É vermelho, laranja e amarelo, porque isso atrai, né, o nosso olho. Então, vocês veem um peixe super bombando, cada vez mais, com uma coloração atraente, com um gosto atraente, vou criar ele em cativeiro. Só que em cativeiro, aí mesmo que ele não vai comer esse crustáceo, esse pequeno crustáceo. O que eu faço, né, na situação de criação de salmão? Eu coloco esse pigmento sintético, muitas vezes, associado à ração, tá? Então, o salmão, ele come ração, na ração dele tem astaxantina, e aí isso dá a coloração da carne. Isso, inclusive, é regulamentado pelo Ministério da Agricultura, tá? Na rotulagem de um peixe como o salmão, né, que tem essa situação aí de coloração, né, que tem uma alimentação com uma pigmentação de coloração, isso aí tem que estar descrito na rotulagem, tá? Segundo uma legislação, né, que a gente tem aqui no Brasil. E aí mostro para vocês, essa era a foto lá do início que eu falei, olha, um salmão. Né? Essa foto, na verdade, e aquela foto, na verdade, é a truta. Tá? A gente aqui, pelo animal inteiro, eu vejo que aqui é o salmão, para quem não conhece, aqui é o animal, o salmão, e aqui é a truta, tá? Que é um primo do salmão. A truta, ela está ali na mesma família dos salmonídeos, então ela também tem essa mesma característica de colorir, de pigmentar a musculatura dela através desses pigmentos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar a truta salmonada. O que é a truta salmonada? É a truta comendo ração com astaxantina, com pigmento. Então, ela vai ter uma coloração aí, ó, laranja também. Tem problema? Nenhum. Contanto que eu venda como truta salmonada. O que eu não posso fazer é vender a truta salmonada como salmão. Olha aí. Aí. O que eu tenho aí para vocês? Tá? Quem é quem na história? Tá? A gente vê aqui, ó, pela carne, eu vejo uma carne mais gordurosa aqui, né? Essa aqui é uma carne mais seca, vou dizer assim, né? Menos gordurosa. Nitidamente eu vejo. Eu vejo mais branco, né? Que são os miocéptos, né? Que é exatamente essa divisão da musculatura, né? Então aqui eu vejo mais o branco, aqui eu já quase não vejo esse branco, tá? E aí eu também vejo que os miômeros, né? A parte laranja aqui está mais gordinha, mais grandinha, maiorzinha. Aqui está menorzinha, tá? Então, o que eu sei a grosso modo? Salmão é mais gorduroso, né? Ele seria essa carne aqui, né? Tem esses miocéptos mais expressos, né? Mais largos. E aqui a gente tem a situação da truta salmonada. Agora, gente, na hora do shoyu, quem é que sabe? Pergunto para você. Molhou no shoyu, comeu. Comeu. Só que é errado, né? Ele está pagando por um e está comendo o outro. A outra situação que a gente também visualiza é o nome, mesmo nome comercial, né? Dado para diferentes animais. Então, só um exemplo aqui do Rio de Janeiro, né? O nome vermelho dado para o olho de cão, dado para o cioba e dado para o pargo. Isso, na hora da venda, confunde. Vermelho pargo, vermelho legítimo. Tá? Na hora do vamos ver, da hora de comprar o peixe, eu levo, né, um pelo outro. Tá? E aqui no Rio, aí talvez vocês vão ter a mesma situação. Né? Aqui, às vezes, você tem uma situação que você coloca na venda do nome, né, da denominação, né, um nome atrativo de origem, de procedência. Então, aqui, por exemplo, no Rio, a gente tem, quem já veio ao Rio, quem conhece o Rio e teve oportunidade, a gente tem algumas cidades litorâneas, turísticas, né, que são famosas por isso, pela praia e pelo peixinho que você come lá.
peixinho fresquinho, de qualidade. Olha só, olha o apelo emocional na cabeça. Cabo Frio, Arraial do Cabo, Angra dos Reis, são nomes dessas cidades. Tá? Aí eu vou aqui em mercados daqui, da capital, né? E aí vejo lá, polvo de Cabo Frio, pargo de Arraial, camarão de Angra dos Reis. Será que é de Angra dos Reis mesmo? Pode até ser, mas muitas vezes não é. Mas o que isso aí faz para mim? Ah, pô, eu fui lá no final de semana, né? Comi aquele camarão, ó, delicioso. Então vou levar isso aqui, porque é o de Angra dos Reis, né? E isso é um ato de enganar o consumidor. Estou enganando o consumidor. Tá? Então, por exemplo, numa simples foto, eu tenho aqui brincando 3 bobeiras, uma do lado da outra. Ó. Filé de linguado, que não é filé de linguado nem a pau, R$ 29 esse filé de linguado. Isso aqui é a panga, cara de pau. Namorado, que não é namorado, é o batata. E aqui a anchova de Cabo Frio. Tá? Então, a gente vê a apelação e essa troca de espécies e esse ato, né, de adulteração muito comum na cadeia. Tá? Para vocês terem uma noção maior, gente, na internet hoje em dia tem aí milhões de manuais, né, diferenciando espécies, milhões. Mas especial foi feito pelo Ministério da Agricultura em 2016, com as principais espécies comerciais. Então tá aí, fácil, jogou no Google, vocês acham ele, tá? Então é bom para usar como referência e também, né? Ah, eu posso dar. E aí a gente está falando, olha que legal, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, vocês estão falando aí do Goiás. Olha que interessante, olha a distância que a gente está. Será que regionalismo não bate forte? Bate. Será que o mesmo peixe que eu chamo aqui no Rio é o mesmo peixe que vocês chamam aí? Com certeza tem variação. Só que uma coisa tem, gente, o nome científico deles é o mesmo. Então, né, pensando em qualquer coisa, o nome científico é o nome científico daquilo. Eu posso chamar de A, vocês de B, mas o nome científico é aquele, ponto. Né? Então, tem uma lei nacional brasileira que ela faz isso. Ela diz que o Sardinella brasiliensis, tá? Essa espécie de peixe, somente ela eu posso chamar de sardinha verdadeira. Mas nenhuma outra eu posso denominar como sardinha verdadeira. Só essa espécie. Independente de qual lugar do Brasil, independente do que for. Tá? Eu tenho que chamar a Sardinella brasiliensis somente sardinha verdadeira. Se eu fizer diferente, eu estou contra a lei. Tá? E aí também existe a mesma situação em peixe de água doce. Eu sei que vocês aí trabalham muito mais com peixe de água doce do que eu, tudo que eu falei aqui. Então, tive a ajuda de uma professora, né, de Rondônia, que ela me mostrou algumas situações que ela pôde fotografar e me mandar. Olha só que legal. Né? Ela me apontou, né? A gente tem aí bagres amazônicos, né, a grosso modo, eles têm esse corpo muito similar, né? Esse corpo muito parecido um com o outro. Às vezes, né, a diferença de um para outro está no desenho, tá na coloração que o animal tem. Então, por exemplo, lá em Rondônia, tá, o que ela me relatou? Aqui tem o pintado, né? Aqui tem o surubim, aqui tem o caparari. Todos os três, né, muito parecidos, mas notem, os desenhos dos animais são diferentes. Esse desenho no dorso do animal. Tá? O que ela me relatou? Todo mundo é chamado de pintado, porque é o que tem mais valor. Tá? Então, ela tirou uma foto num supermercado para mim, ó, pintado de Rio. Você vai olhar, né? Aqui eu nem tenho tanto estudo na área, tá, gente? De água doce, mas olhem, eu já bato o olho aqui e olho que isso aqui não é o pintado. Para mim, isso aqui é um surubim. Tá? Mas tá lá, ó, o nome que está sendo vendido, pintado de Rio. Tá? E a gente olhando lá aquele manual que eu descrevi agora anteriormente do mapa, tem um capítulo lá dentro dele que mostra, né, dentro desses mais comuns bagres amazônicos, né, mostrando as variações entre eles. Tá? Aqui um outro exemplo, né, que eu também já tinha até atualizado esse slide, está até errado aí, mas tudo bem, né, mostrando outros exemplos, né, que são os peixes de água doce. Num geral, o tambaqui tem um preço maior de comércio, né? O tambaqui é mais valorizado. E a gente vê na prática o tambacu, tambatinga, pacu, entre outros peixes redondos, como aqui. Às vezes ali, né, com era essa figura que eu não está aí, deveria estar,
né, que é o animal redondo, com a escama, né, com a coloração bem ali raspada, e aí você sabe que não é um tambaqui. Você olha, não é um tambaqui. Tá? Mas está vendido ali. Na hora, o cara que não sabe, o consumidor, o manipulador, o consumidor de pescado que não sabe, leva um pelo outro. Tá? Aqui, só para conhecimento de vocês, né, uma matéria que passou, né, algum tempo atrás no programa Bem-Estar da Globo. Tá? Então, e aí é legal porque aí mostra o vídeo, né, um vídeo de poucos minutos, 3, 4 minutos, né, e aí fazem reportagens com alguns fiscais aqui do Rio, né, do serviço de inspeção, falando, mostrando vídeo. Então, um pouco do que eu falei, né, tem em vídeo, então é legal vocês verem. É só depois jogar essa reportagem aí no ar. E aí eu pergunto para você assim, tá, e o Brasil? O que o Brasil faz com essa informação toda? Porque a gente sabe que isso aí acontece no mundo, né? Essa situação é mundial. Então, em 2014, a gente teve um marco no Brasil. Lá em Itajaí. Somente lá em Itajaí, que foi onde começou a história. Itajaí é um polo, né, gente? Itajaí, sul do Brasil, é um polo industrial pesqueiro muito forte. Tem muita pesca ali na região, além de ter muita aquicultura também na região, né? Então, temos polos industriais muito fortes lá na região do sul. E Itajaí é um deles. Então, em Itajaí, em 2014, já se sabendo das trocas de espécies que aconteciam com frequência, né, a Polícia Federal, mais o MAPA, lá de Santa Catarina, né, eles atuaram em algumas empresas, né, na Operação Poseidon, e aí pegaram ali várias e várias e várias e várias trocas de espécies acontecendo em grandes empresas, tá, do Brasil, industriais. Isso em 2014. E aí o MAPA, vendo uma necessidade de trabalhar isso mais a fundo, ele cria em 2014, a partir de tal, e aí desde então, todos os anos acontece, a Operação Semana Santa. Né? A gente sabe muito bem que a gente tem aí, a grosso modo, e aí a gente tira desse grosso modo, quando eu falo grosso modo, eu sempre vou tirar essa região norte do Brasil, principalmente, né? Porque na região norte, como vocês também, né? Aí vocês têm uma frequência, uma vivência com o rio, com a água doce muito maior, vocês têm uma proximidade. E aí, às vezes, o norte, então, tem uma quantidade de água doce enorme, né? Então, são populações que se consomem, a população já se consome comumente o pescado. Mas no Brasil, a grosso modo, a gente tem 2 momentos de venda de pescado, que é a Semana Santa e que é o final do ano, né? Ali a época de Natal, de Réveillon, né? Épocas por conta de religião, muitas vezes, se consome tradicionalmente pescado. Né? O que é relatado é que em outros momentos do ano há uma queda grande na comercialização do pescado. Então, o Ministério, sabendo dessa principal venda na hora da Semana Santa, desde 2015, né, ele faz a Operação Semana Santa. Então, prévia à Semana Santa, há uma inspeção geral, né, em indústrias com CIF, com CI no Brasil, né, atrás dessas adulterações, né, principalmente falsificações de espécie. E aí os dados de 2020, né, mostrando que o que é muito legal, né, claro, apesar da gente ainda pegar a substituição, né, o mapa registra que desde 2015 para 2020 houve uma redução significativa nesse ato fraudulento, nesse ato de falsificação. Tá? Só para a gente fechar, né? E o bacalhau, gente? Que aí eu sei que aí para a região norte, né, se fala muito do pirarucu salgado, é o bacalhau do Brasil. Né? Bacalhau. Eu posso usar termo bacalhau para qualquer peixe? Bacalhau é um termo que eu posso. Bacalhau é um termo genérico, desculpem, histórico, cultural, que tem um super valor agregado. Termo bacalhau. Tá? Então, pela legislação brasileira, se eu pegar aquela lei que eu falei para vocês, né, a IN 53 de 2020, né, que traz os nomes comuns versus os nomes científicos, tá? Eu vou entender primeiro que bacalhau não é o processo da salga. Bacalhau é o nome que eu dou para 3 espécies de peixe.
tá? Que são, né, 3 gadídeos, são da família Gadide, né? O Gadus morrua, o Gadus macrocéfalos e o Gadus ogaque. Tá? Tirando esses 3, eu não posso usar o nome bacalhau para mais ninguém. Ninguém. Se eu usei a salga e a secagem como metodologia de conservação, existe o RTIQ, né, o regulamento técnico, né, do pescado, do peixe, desculpem, salgado e do peixe salgado seco, que é esse aí que está na tela, né, IN1 de 2019, tá, do Ministério da Agricultura. Lá tem a definição do que é o peixe salgado e o que é o peixe salgado seco. Aí diz muito bem lá, na hora de comercializar esse peixe, como é que eu vendo esse peixe? Eu tenho que ir lá escrever o nome comum da espécie, tá? Acrescido de salgado e ou salgado seco, tá? E a forma de apresentação. Vocês leram aí bacalhau, escrito tipo bacalhau? Bacalhau do Brasil? Nada disso. Não pode, gente. Aí, infelizmente, a gente vai para a prática e aí vocês veem bacalhau site, bacalhau ling, tudo errado. Aqui está o certo. Polaca, né? Polaca do Alasca, salgado seco, lascas. Legal, tá certinho. Tá? Aí olha aqui, ó. Pescado salgado tipo bacalhau site. Peixe tipo bacalhau site. Tá tudo errado, gente. Isso daí só. Aí eu pergunto: o que é bacalhau, o que não é? Ninguém sabe. Você vai lá para a prática e aí você compra isso. Então, o mesmo termo para o pirarucu, que é vendido hoje em dia muito salgado e seco, também é pirarucu salgado e seco, ou salgado. Tá? Não pode se usar o termo bacalhau, senão você está contrário à legislação de nomenclatura de peixe. Tá? Importantíssimo, gente, sempre batam o olho em rotulagem. Rotulagem é um lugar que te indica muita coisa. Tá? Então, olha essa aqui, ó. Essas são fotos cedidas por um amigo, né, lá de Campinas, né, que é da Vigilância, o Felipe. E olhem só, polvo congelado em tentáculos, 12 dicos gigas. Aí você joga 12 dicos gigas na internet. É uma lula. Polvo com um nome científico de uma lula. De cara, já o rótulo está errado. Você já fala lá o erro no rótulo. Aí quando você jogava lá o CIF, né? Esse CIF não existia. Tá? Aqui é a mesma coisa. Você buscava esse CIF, esse registro como pescada naquele rótulo, lá no registro, né? Na verdade, o rótulo estava como pescada, é isso que eu quis dizer. E o registro como um outro peixe. Tá? Então, aqui só para a gente fechar a nossa conversa, gente, conhecerem aí as legislações que envolvem o pescado, que é importante que vocês acessem para ter conhecimento de parâmetro microbiológico, parâmetro físico-químico sensorial, né, definições, apresentações, formas de venda, né, e entre outras informações sanitárias, higiênicas sanitárias de importância, de padronização de importância para o pescado, né, claro, sempre corram para o RISPOA, né, o primeiro lugar que a gente vai dar uma olhada, né, tanto a versão 2017 como a versão 2020. Né, aqui seguem os regulamentos técnicos, todos esses existentes para o pescado. Então, aqui mostrando do peixe fresco, 3 conservas, né, tem o peixe congelado, peixe salgado, salgado seco, o do camarão e da lagosta. Né? Lembrando que quem é que faz esse trabalho, né, combate de combate às adulterações? Claro, o Ministério da Agricultura, ele tem todo o papel dele, principalmente perante a indústria, né? A Anvisa trabalhando perante principalmente ao varejo, né, ao mercado varejista, né? O Inmetro tem sua importância na história, por exemplo, no desglaciamento, como eu mostrei para vocês, então ele atua junto. Mas aí eu digo mais, tá? Pensem aí, cada um de vocês, pense assim, quantos mercados e áreas de peixe que vocês conhecem vendendo peixe? Aí vamos lá, cada um pensou. Beleza, eu tenho gente para trabalhar e para atuar nesses lugares todos? Então, quem é que tem que ajudar? A população tem que ser consciente.
A população tem que ser consciente do que está comendo e que, se está errado, ela tem que denunciar, ela tem que mostrar que aquilo ali está errado e que não deve ser feito. É que, infelizmente, passa por cima e aí acaba não fazendo nada e deixa acontecer, e aí a situação, tá? E é uma situação, gente, infelizmente, mundial, tá? Vocês podem, quem quiser trabalhar na área, pense em trabalhar com isso, porque é uma área muito rica, que se fala muito, eu, inclusive, gosto muito dessa área. Aqui, só para vocês conhecerem, né, casos de necessidade, né, metodologias oficiais, né, brasileiras de análises físico-químicas e microbiológicas do Brasil, né? Então, para a gente fazer aqueles padrões agora anteriormente, que eu falei, né, eu tenho que fazer com essas metodologias indicadas, né, nessa legislação, que indica esse manual aqui como oficial, né? E só lembrar que hoje em dia, né, assim como já tem aí o plano APTCC muito bem instalado nas empresas brasileiras, tá? Principalmente quando a gente fala para certificação de exportação, hoje em dia já se fala de Food Defense, que não eu vou falar aqui, e o Food Fraud, que eu vou falar aqui. Né? O que é o Food Fraud? Food Fraud é um plano, tá, que muitas hoje empresas, para certificar, para exportar para alguns países, eles pedem um plano de fraude, né, para impedir possíveis fraudes que possam acontecer naquele fluxograma que você tem ali dentro. Então, os principais certificadores, né, aqui alguns exemplos, já atuam com os planos de food fraud. Eu não sei muito, não posso falar muito para vocês. Fiz um curso recente, muito bacana, mas eu sei que é sempre olhando o fornecedor, a fraude, possibilidade de fraude interna, né, de muitas vezes feitas de má pessoa, né? E aí sempre, claro, com uma série de análises e registros para a gente, então, impedir a ocorrência dessas fraudes e adulterações a grosso modo. Então, gente, aqui, né, agradeço, passei um pouquinho de tempo, eu estou vendo aqui, desculpem, né, agradeço aqui o convite mais uma vez, eu coloco à disposição de vocês, aí seguem meus contatos, né, tanto de e-mail como de Instagram, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente pode conversar agora. Vou voltar aqui minha apresentação para poder voltar para... Agora eu voltei. Bom, tudo bem, pessoal? Estou de volta. Muito obrigado, professor. Separei as perguntas aqui. Vou fazer a leitura para você. Posso só pegar uma aguinha? Você aguarda um minutinho? Claro, fica à vontade. Até os participantes, né, os ouvintes, se quiserem. Só um minutinho, gente. Segura aí rapidinho, só para eu... Estou aqui com a boca seca. Espera aí. Pessoal, desculpa, eu estava com o microfone desligado, né? Eu soltei o link novamente aí, dá para vocês realizarem a confirmação de presença de vocês na palestra de hoje. Pronto, pessoal, voltei. Estou aqui de volta. Ok, professor. Primeira pergunta é da Letícia. Para garantir que o pescado é fresco, é melhor eu comprar ele inteiro, sem cortes e sem a limpeza? Olha, é uma boa pergunta da Letícia. Eu acho que eu te indicaria o seguinte, Letícia, se você, que é uma prática, infelizmente, que a gente sabe que não deve acontecer, que é a filetagem. A filetagem, lembrando, né, qualquer manipulação num produto de origem animal, ela deve ser feita numa área inspecionada quanto a questões de sanidade. Eita, gente, questões higiênico-sanitárias, desculpa. Tá? Então, a gente sabe que essa forma de manipulação não deveria acontecer, mas ela acontece.
Então, uma forma que eu digo que talvez ajudaria é talvez pedir a filetagem na sua frente. Né? Por exemplo, carne moída. Carne moída, a gente já tem uma legislação há muito tempo que a carne moída, não, ela tem que ser moída onde? Na frente do consumidor. Por que não o peixe é a mesma coisa? Então, poderia ser uma possibilidade da gente pensar, né, para evitar. Talvez vendo o peixe inteiro é mais fácil de você, sabendo. E aí digo também o seguinte, sabe, Vitório? A gente, a grosso modo, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo tem uma internet. Na hora de comprar um peixe, não sei se isso aqui é o tambaqui. Dá uma jogadinha no Google ali, rapidinho. Já vai haver imagem no tambaqui. Dá uma olhadinha, tira a sua prova dos 9. Não vou jogar no Google, né? Baixa o manual. Tem vários manuais hoje em dia descritos em literatura do peixe tal, dos peixes comerciais, então, principalmente. Então, hoje em dia, a gente tem na palma da mão uma forma de tentar não cair nessa situação. Obrigado, professor. Quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, fica à vontade também, pessoal. Mais uma pergunta da Letícia. O estabelecimento pode ser multado se anunciar um pescado com o nome de outro, como o namorado batata? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, os estabelecimentos, né, as indústrias, elas trabalham, né, um dos pontos que elas trabalham é as indústrias legais, né, gente, bacanas, né? Elas trabalham evitando essa situação de atos, né, de troca de espécies, de falsificação, né, mas ainda, né, a gente ainda pega. Se vocês olharem o anuário do mapa, como eu mostrei para vocês, né, ainda fraudes, eu posso até dar uma olhada aqui, ó, só para ler para vocês, né, das mais frequentes. Vocês acham assim, não acontece? É muita coisa. É muito comum, é muito comum. Peraí, só um minutinho que eu vou já abrir aqui. Ó. Peraí, um minutinho, gente. Tocou o telefone. Pronto. Aqui, ó. Sardinha substituída pela laje, a pescada pela pescadinha, a tainha, né, ali por outras. Então, quer dizer, são vários e vários exemplos, vários, né, que é esse camarão. Às vezes você tem espécies de camarão vendendo como se fosse um outro camarão. Isso é tudo muito comum, né? E aí, a grosso modo, a gente tem que lutar contra isso, né? Porque é isso, você está pagando por um preço e está levando um produto inferior para casa. Beleza. A Marina Gabriela. O gosto da truta se parece com o gosto do salmão? Olha, eu vou te falar o seguinte. Quando a gente pensa... só para responder a colega anterior, lembrar que, né, o estabelecimento ele vai estar, obviamente, inspecionado. Né? Ele legalmente ele tem uma inspeção. Então, aí vai ser um serviço também da inspeção de configurar a parte industrial e a indústria, né, de apontar muito bem as espécies nos seus programas de autocontrole. Né? Mas, bom, falando de gosto, né, pensando que a gente come. Bom, se a gente pensar em cozinhar, fazer cozido, truta e salmão dificilmente se diferencia. Né? Quando fala do cru, eu também não tenho muita. Até porque dificilmente, quando a gente come essa carne crua, a gente come ela pura, né? A gente mergulha ela no shoyu. Então, aí que se perde muito a diferença, se tiver uma diferença. Mas se é uma diferença, é uma questão mais de gorduroso, né? Porque realmente o salmão é mais gorduroso que a truta. Tá? Mas seria mais isso. Ok. A Letícia. Caso seja feito DNA em um prato servido no restaurante e comprove que a carne não é aquela anunciada, quem é responsabilizado? O restaurante ou o estabelecimento que vendeu a carne? Mas aí vai ser. Aí vai ter que acontecer uma investigação, né, gente? Aí vai ter que ser investigado quem fez a troca de espécies, né? Porque ela pode ter acontecido a nível do restaurante, pode, e ela pode ter acontecido a nível industrial. Eu sugeriria, olha a palavra, sugeriria
o restaurante, porque é muito mais fácil você cair numa situação dessa num prato cheio de molho, cheio de alho, cebola, cozinhar. É muito mais fácil. Né? Só realmente quem tem um paladar muito específico, muito detalhado para o peixe, ainda mais pensando que é uma carne que não é tão valorizada frente às outras carnes, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de diferenciar, assim. Ok, obrigado, professor. A Renata Noleto quer fazer uma pergunta no microfone. Pode ficar à vontade. Olá, Boa Renata. noite, gente. Oi, André, tudo bom? Tudo bem, querido? Primeiro, eu queria elogiar a palestra. Sério, que palestra 10. Incrível mesmo. Amei. Tô morrendo de vontade de comer um sushi aqui, mas vai ficar para a próxima. Pensa bem, pensa bem. Ai, mas aquelas fotos que você mostrou, foi que nem você falou, são as cores, assim, chega esse horário de jantar, mas Difícil. fica difícil. Eu queria levantar uma questão que é sobre quando os falsos se tornam verdadeiros. Como é que eu posso explicar a situação? Tem muitas situações que eu vivencio, não é artigo científico, é de vivência minha, Sim. que eu vejo que normalmente a população que manipula os peixes é uma população que às vezes não seria tão esclarecida, a ponto de saber, tipo, o cara que tá lá cortando peixe na peixaria, ele não vai ter o ensino, o conhecimento suficiente para saber que esse é o linguado mesmo. E o que eu já vi, muitas vezes, são populações, assim, vendo um conjunto de pessoas que tomam uma informação falsa como verdade. Então, se para aquela comunidade aquele é o linguado, para aquela comunidade aquele vira o linguado. E eu queria saber como é que... Uma coisa rapidinho, só uma coisa rapidinho, te apontando aí um negócio, te cortando, desculpa te cortar, mas o manipulador sabe. O consumidor não sabe, mas o manipulador, eu duvido que ele não sabe. Olha, vou te contar assim, eu dando aula, eu tenho aqui um lugar, que é um mercadão, né, bem grande, de várias barracas. Então, eu levo meus alunos lá, eu vejo de tudo, vejo coisa muito certa e coisa muito errada. É ótimo, assim, para uma experiência. Eles me veem, Renata, e aí ele já falou, ih, doutor, ó, doutor. E hoje, ó, doutor, aqui é o namorado, hein? Então, mas por quê? Porque eles sabem que eu sei. Mas para a grande população, porque aí eu também te falo uma coisa, o consumidor acha que peixe é tudo igual. O consumidor não busca entender, o consumidor veterinário, as profissões que trabalham com peixe, botam o peixe como um bloco. E não é um bloco, são várias espécies diferenciadas, você está entendendo? E aí, você tendo várias espécies comerciais, a população sem saber, o que eu vou fazer? Opa, vou sentar. Vou sentar e vou usar isso aí para mim. E aí cai, acontece. Mais frequente do que... Menina, você não sabe, tem gente que discute comigo, que fala que eu estou errado. Aí eu falo, não estou errado. Está errado. Eu falo, eu trabalho com isso, gente. Mas tá bom, então tô errado, desculpa, sabe? Aquela coisa, tá bom, desculpa. Pode falar, seu microfone está desligado, desculpa. Não, eu tô concordando com você, porque justamente eu passo por isso dentro de casa, por exemplo. Eu amo churrasco, amo carne, meu sonho é trabalhar com inspeção, seja lá do que for. E a galera, tipo, gente, essa carne tá podre. E a galera, não, tá podre. É tanta coisa, tipo, desde corte errado de carne, desde tanta coisa. Mas isso que o senhor relatou é justamente isso que às vezes a gente passa com uma população que, para aquilo, para eles, sei lá, é porque eu com o nome de peixe eu sou bem ruim, mas, não, sei lá, o peixe X é o peixe Y, e eles falam que é aquilo, e é aquilo, e você que é o errado, porque eles pescam lá desde antes do Brasil existir, e eles têm razão. E você fica... Como que você lida com esse tipo de situação? Porque, queira ou não, conhecimento científico assim, nome científico é nome científico, mas para aquela população, o nome popular do peixe é outro. A gente tem